10 melhores alimentos para comer depois do treino. O processo de recuperação e reparo muscular após o treino é tão importante quanto o próprio treino. Durante o treino, você cria pequenas lesões nos seus músculos, e o objetivo final é fazer com que esses músculos voltem mais fortes e maiores à medida que se recuperam. E a única maneira de colher os benefícios do seu treino e construir músculos é fornecendo ao seu corpo os recursos de que ele precisa para se recuperar. Não há dúvida de que algumas opções são significativamente melhores do que outras no pós-treino. E hoje, vamos compartilhar com vocês 10 dos melhores alimentos que você deve consumir após o treino. Você não vai acreditar no alimento número 6. A primeira categoria que vamos listar é, obviamente, a proteína. É essencial consumir proteína em torno dos seus treinos, porque os aminoácidos encontrados na proteína são os blocos de construção dos seus músculos. Construir músculos envolve criar uma taxa positiva de renovação de proteínas, o que significa que o seu corpo precisa adicionar mais aminoácidos a um músculo do que a quantidade que é regularmente quebrada. Embora a maioria de vocês já tenha ouvido falar da janela anabólica, que é um mito que sugere que você precisa tomar o seu shake de proteína o mais rápido possível após o treino, a verdade é que você não precisa ingerir proteína imediatamente após o treino, mas é uma boa tentar consumir no mínimo 20 gramas de proteína dentro de 1h30 após o término do treino. Tenha em mente que, se você treinar em jejum, é melhor consumir essa proteína mais cedo do que mais tarde, pois haverá menos aminoácidos circulando pelo seu corpo, uma vez que você não consumiu proteína antes do treino. Por outro lado, se você ingeriu muita proteína antes do treino, provavelmente poderá estender esse período até mesmo além da marca de 1h30. Mas consumir proteína dentro desse prazo é geralmente uma boa orientação a ser seguida. Whey Protein. O Whey Protein é uma fonte de proteína de digestão rápida, o que é benéfico se você treina de estômago vazio. Isso ocorre porque ele é digerido rapidamente e causa um aumento rápido nos aminoácidos, que ficam prontamente disponíveis para o seu corpo utilizar na reparação e recuperação muscular. Como resultado, o whey estimulará a síntese de proteínas, que é a formação de novas fibras musculares, e o fará mais rápido do que fontes de proteínas de digestão mais lenta, como a caseína. A melhor parte é que ele é uma das melhores fontes do mundo de leucina, que é o aminoácido mais importante para o crescimento muscular. É por isso que tomar um shake com whey protein pode ser uma excelente fonte de proteína pós-treino, especialmente se você estiver com pouco tempo. Agora, uma vez que descobrimos que o whey é uma boa opção pós-treino, não deve ser surpresa que o leite também seja uma excelente opção. Isso ocorre porque o whey é derivado do leite de vaca, e com base nas pesquisas disponíveis, o leite também parece ser uma escolha excelente. Por exemplo, em um estudo publicado alguns anos atrás, os pesquisadores descobriram que beber leite integral estimulou a síntese de proteínas musculares em um grau semelhante ao do whey protein. Curiosamente, as pesquisas mostram que o leite integral estimula a síntese de proteínas musculares melhor do que o leite desnatado, mesmo quando o leite integral contém menos proteína que o leite desnatado. Então, se você deseja aumentar o crescimento e a recuperação muscular, considere beber leite integral em vez de leite desnatado após suas sessões de treino. Você até pode misturar um pouco de whey com o leite integral após o treino, mas tenha em mente que você pode optar pelo leite desnatado se estiver cortando calorias e tentando queimar gordura. Lembre-se também de que o teor de gordura do leite retarda a taxa de absorção. Nesse ponto, você deve saber que isso não é um problema se você consumiu proteína antes do treino, mas você ficará melhor com leite desnatado se treinou em jejum. Outra fonte de proteína de alta qualidade após o treino pode ser encontrada nos ovos. Assim como o whey, eles têm uma alta concentração de leucina, que, como mencionamos, é o aminoácido mais importante para o crescimento muscular. Em média, um ovo contém 6 gramas de proteína, o que significa que você só precisará de cerca de 3 a 4 ovos para atender a quantidade mínima de 20 gramas de proteína após o treino. Os ovos também são uma fonte de proteína fácil de consumir. Você pode simplesmente cozinhar alguns ovos e comê-los imediatamente após o treino.
Para a maioria das pessoas, isso é muito mais conveniente do que andar por aí com uma caixa de marmita contendo peito de frango ou outra fonte de proteína. O próximo alimento rico em proteínas para consumir após o treino é o salmão. O salmão é uma excelente fonte de proteína, contendo cerca de 20 gramas de proteína de alta qualidade por porção de 100 gramas. O salmão também é rico em ácidos graxos ômega 3, que podem ser muito benéficos após o treino de várias maneiras. Isso inclui a redução do cortisol, o aumento da testosterona, a diminuição da quebra de proteínas musculares, o estímulo da síntese de proteínas musculares e o aumento do particionamento de nutrientes, o que essencialmente ajuda a direcionar os nutrientes para onde precisam ir. O salmão também combina muito bem com alho, e o alho contém alicina, um composto que pode ajudar a reduzir a dor muscular após o treino. Claro, outras fontes de proteína também são boas, como frango, carne bovina, porco, bem como fontes de proteína à base de plantas para veganos e vegetarianos, como feijão e lentilha. Além das proteínas, você também deve consumir carboidratos. Consumir carboidratos após o treino pode ter efeitos anticatabólicos, o que significa que eles ajudam a reduzir a quebra de proteínas musculares. Os carboidratos conseguem isso graças à resposta do seu corpo quando você os consome, que é aumentar a produção de insulina. Isso pode não significar muito para você, mas se você ingerir 100 gramas de carboidratos após o treino, você elevará a insulina o suficiente para reduzir a quebra de proteínas musculares após o treino. É por isso que muitos treinadores recomendam que você também consuma carboidratos após o treino. Mas o que eles não percebem é que a proteína também aumenta a insulina, e que apenas 20 gramas de proteína são suficientes para ultrapassar o limite de insulina e reduzir a quebra de proteínas musculares. Então, desse ponto de vista, os carboidratos são excelentes para o crescimento e recuperação muscular, desde que você já consuma proteína suficiente após o treino. Mas, mesmo com isso dito, pode ser muito bom consumir carboidratos após o treino, especialmente se você estiver em uma fase de bulking, na qual está tentando ingerir mais calorias de qualquer maneira. A razão é que, quando você consome carboidratos após o treino, isso ajuda na ressíntese do glicogênio muscular melhor do que consumi-los em qualquer outro momento do dia. Para aqueles que não sabem, a recarga completa das reservas de glicogênio ajudará a ter mais força e energia para o próximo treino. Portanto, embora não seja estritamente necessário consumir carboidratos após o treino, pode ser benéfico em alguns casos, especialmente se você treinar várias vezes ao dia, caso em que a reposição mais rápida do glicogênio é altamente benéfica. Uma das melhores fontes de carboidratos que você pode consumir após o treino é o suco de melancia. O suco de melancia tem inúmeros benefícios. Entre eles, é que apenas 500 ml do suco já ajudará a reduzir a dor muscular e a taxa de recuperação da frequência cardíaca após 24 horas. Reduzir a taxa de recuperação da frequência cardíaca pode parecer ruim a princípio, mas na verdade é algo muito positivo. A recuperação da frequência cardíaca se refere a quanto tempo leva para que sua frequência cardíaca volte ao normal após o exercício. Quanto mais rápido a respiração e a frequência cardíaca voltarem ao normal, mais condicionado você será considerado. Parte do que permite ao suco de melancia ter esse efeito é um aminoácido encontrado na melancia chamado de L-citrulina. A L-citrulina estimula o fluxo sanguíneo, o que ajuda o corpo a fornecer aminoácidos aos músculos e, ao mesmo tempo, ajuda o corpo a eliminar produtos residuais dos músculos, como o ácido lático, por exemplo. Enquanto o suco de melancia contém carboidratos que apoiam a recuperação, existem outros carboidratos saudáveis que são de digestão mais lenta, mais saciantes e ricos em fibras. A aveia é uma das melhores opções nesse sentido. Ela contém cerca de 66 gramas de carboidratos por 100 gramas de aveia, o que é um pouco mais que uma xícara. Isso a torna uma fonte de alimento muito mais densa em carboidratos do que o suco de melancia. Além disso, a aveia também contém uma quantidade razoável de proteína. Uma porção de 100 gramas de aveia crua fornece quase 17 gramas de proteína.
Isso é muita proteína para uma fonte de carboidratos. Tenha em mente que a aveia não é um ótimo substituto para uma fonte de proteína de alta qualidade, como as que já mencionei. A aveia não fornece todos os aminoácidos de que você precisa, mas, se você for vegano, pode combinar a aveia com outras fontes para obter um espectro completo de aminoácidos. Próximo item da lista são as bananas, e elas são uma excelente fonte de eletrólitos. É bom ter eletrólitos após o treino, pois eles são perdidos por meio do suor e das contrações musculares. Eletrólitos são substâncias químicas que possuem uma carga elétrica em seu corpo. Exemplos incluem sódio, magnésio, potássio e cloreto. Esses eletrólitos são essenciais para uma ampla gama de funções corporais, incluindo a recuperação muscular e garantindo que seus músculos possam contrair corretamente. É por isso que a deficiência de um ou mais eletrólitos pode causar câimbras musculares. Portanto, para evitar que isso aconteça, é importante consumir eletrólitos suficientes, especialmente após os treinos em que você está suando bastante. Uma maneira de fazer isso é comendo bananas. Uma banana de tamanho médio fornece cerca de 8% de suas necessidades diárias de magnésio e 10% de suas necessidades diárias de potássio. Além disso, uma banana é uma fonte de carboidratos de alta qualidade de digestão rápida. Uma banana de tamanho médio fornecerá cerca de 28 gramas de carboidratos. Claro, além de comer bananas, também é importante manter-se hidratado, e é por isso que não pode faltar água. Repor os líquidos que você perdeu através do suor é essencial não apenas para sua saúde, mas também para seus resultados. Isso ocorre porque a desidratação reduz a hipertrofia ou o crescimento muscular, diminuindo a síntese de proteínas musculares e aumentando as taxas de quebra de proteínas. Então, se você não beber água o suficiente, prejudicará seus ganhos. Certifique-se de beber água suficiente durante e após o seu treino. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse que está aparecendo na sua tela agora. Te espero lá!